Você sabe qual é a relação entre o diabetes e a doença renal crônica? Quer entender melhor como o açúcar alto pode levar a problemas renais? Meu nome é Maria Gabriela, sou médica nefrologista, acompanho diariamente pacientes com problemas renais e nesse vídeo nós vamos explicar por que essa relação acontece e quem tem diabetes poder ter problemas relacionados à doença renal crônica. Nós sabemos que a doença renal crônica tem como sua principal causa no mundo o diabetes, mas eu sei que você quer saber por que isso acontece. Então, no processo que o paciente que tem diabetes está em que há uma elevação dos níveis de açúcar no sangue, e isso acontece ao longo do tempo, os rins eles fazem uma adaptação, tentando controlar essa reabsorção de açúcar e tentando filtrar de uma forma mais adequada durante esse processo. Inicialmente pode haver uma compensação desse quadro nesse sentido, mas ao longo do tempo isso acaba gerando um maior risco de lesão renal. O rim ele começa a trabalhar mais, um fenômeno que a gente chama de hiperfiltração, e no fim das contas isso acaba levando a danos, a como se fosse um estado de estresse constante no rim e que não há uma adaptação adequada. E ao longo do tempo isso gera fibrose, cicatrizes no rim e perda da sua função. Além disso, a gente sabe também que por outros mecanismos relacionados à inflamação, isso gera um dano renal, que no longo prazo, somado com esse processo de hiperfiltração, também vai levar a uma queda da taxa de funcionamento do rim, a queda da taxa de filtração renal. Atualmente, e isso é um dado que a gente teve nos últimos 10 anos na nefrologia, nós temos medicamentos que conseguem frear a progressão da doença renal do diabetes. A gente tinha, desde a década de 90, as medicações que são os IECAs e os BRAs, que são captopril, enalapril, losartana, valsartana, melzartana, que são amplamente utilizados no tratamento da hipertensão e que já foram vistos que têm um benefício, o uso de uma dessas classes, em prevenir a progressão para a doença renal crônica em estágios mais avançados. Mas a partir dos anos 2010, 2015, a gente passou a ter uma nova classe de medicação, que são os inibidores de SGLT2, as gliflosinas, dapagliflozina, empagliflozina, que são medicações que também fazem parte desse processo de prevenção de progressão da doença renal do diabetes. São medicações que conseguiram reduzir de forma bastante significativa a taxa de progressão daqueles pacientes que tinham diabetes e doença renal e que não chegavam em estágios mais avançados de doença. Então, a gente teve esse ganho aí de tratamento da doença renal do diabetes. Além disso, também lançado no último ano aqui no Brasil, no ano de 2023, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, a gente teve a finerenona, uma nova medicação que atua principalmente na prevenção do contexto da parte inflamatória da doença renal do diabetes, prevenindo que haja uma continuidade da formação de fibrose, de novas cicatrizes nos rins. Esse processo, junto com o que a gente comentou da hiperfiltração, leva a uma elevação da creatinina e quando a creatinina sobe, a gente sabe que há uma redução da taxa de filtração dos rins. Então, a gente teve mais esse ganho aí no tratamento da doença renal do diabetes. Nesse ano, a gente tem a expectativa da publicação do estudo FLOW, que é um estudo que avaliou o uso da medicação semaglutida, do Ozempic, conhecido no mercado, na prevenção de lesões relacionadas ao diabetes nos rins. Então, a gente tem mais uma classe de medicações que vai nos ajudar nesse tratamento e nessa prevenção da doença renal do diabetes em estágios mais avançados. Apesar da gente ter todo esse arsenal de medicamentos atualmente disponíveis para poder tratar e prevenir a progressão, a evolução da doença renal do diabetes, a gente sabe que um passo essencial é ter seu diagnóstico feito. Então, se você tem diabetes já diagnosticada, se você já sabe que tem açúcar alto no sangue, converse com seu médico, pergunte como anda seu exame de creatinina, como anda seu exame de urina, se você tem perda de proteína na urina, e faça uma avaliação de perto, pois esse pode ser o momento ideal para começar uma avaliação nefrológica e prevenir que isso progrida para a doença renal mais grave, doença renal com risco de início de diálise, com risco de encaminhamento para um transplante. Outro ponto que é super importante a gente comentar,
não é só a prescrição do medicamento. A gente sabe que pilares do tratamento e do acompanhamento relacionados ao estilo de vida, eles andam juntos com a saúde renal e com o tratamento do diabetes. Então, manter a atividade física relacionada com seus hábitos de vida, uma alimentação saudável, evitando alimentos ultraprocessados, excesso de sódio, excesso de gorduras, ter um acompanhamento relacionado a um hábito de sono saudável, com higiene do sono, tudo isso faz parte da melhora e do controle também da doença renal do diabetes e também de uma vida saudável de uma forma geral. No acompanhamento do paciente que tem diabetes, seja ele no momento do acompanhamento com seu clínico geral, no acompanhamento com seu endocrinologista, tem pontos importantes para a gente avaliar. Então, um desses pontos é a presença também de retinopatia diabética, o acometimento dos vasos dos olhos pelo diabetes. E uma frase que a gente usa muito na nefrologia é que os olhos eles são o espelho do rim, a janela para os rins. Então, quando ocorre retinopatia diabética, se você já tem esse diagnóstico, inclusive, faça uma avaliação do seu exame de urina e seu exame de creatinina, porque ele também pode ser um indicativo que tem algum problema nos rins acontecendo. Se você conhece alguém que tem diabetes, que tem esse diagnóstico, encaminhe esse vídeo para ele, informa sobre a importância do cuidado da saúde renal e como isso pode ser importante para prevenir danos no futuro. E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, a gente vai responder. Toda semana tem conteúdo relacionado à saúde renal aqui no canal. Deixa seu like, se inscreve no canal e muito obrigada!